Oi, eu sou a Cioneide Barbosa, sou psicóloga e estou hoje aqui para poder trazer um assunto muito especial para você e para mim também, porque todos os assuntos que eu falo em palestra são algo para minha construção como pessoa, para o meu crescimento e para ajudar também outras pessoas. E eu gostaria que você nos acompanhassem durante esses 3 blocos que vamos conversar sobre hábitos. Hoje nós vamos falar um assunto que é de muita importância para a nossa vida, para o nosso crescimento, em especial, nosso crescimento espiritual. Me pediram para falar sobre um assunto que faz parte do nosso cotidiano, que são hábitos. Mas o que é um hábito? E hoje nós vamos entender um pouco melhor o que é um hábito. Na linguagem comum, o hábito é uma repetição de atos até que ela se torna uma regra. Mas sabemos que os hábitos, mais ou menos cerca de 40% das nossas atividades diárias, elas são hábito. Tipo, dormir, acordar, comer, ir para a escola. Por um exemplo bem clássico, o hábito de dirigir. Quando nós começamos na autoescola o aprendizado de dirigir, nós pensamos como vamos passar a marcha, como vamos pisar na embreagem, pisar no freio, acelerador. Nada ainda se tornou um hábito, mas com a repetição, sabe, desse movimento de pegar, passar a embreagem, pisar no acelerador, pisar no freio, etc., é que se torna um hábito. Sabemos que é impossível viver sem hábitos, né? Alguns hábitos até facilitam a nossa vida e são ótimos, são bons, porque nos ajudam no nosso dia a dia. Agora, outros hábitos, eles nos impedem de crescer e muitas vezes até de ser felizes. Como a maioria das pessoas fala nos hábitos que são errôneos, né? Todos nós temos hábitos que gostaríamos de mudar em algum momento, não é verdade? Hoje eu gostaria de falar mais dentro dos hábitos que são nossos hábitos do estilo de vida. Em especial porque sabemos que um estilo de vida com hábitos saudáveis vai nos tornar pessoas mais saudáveis, mais felizes e com uma vida bem melhor. Hábitos de vidas que não são saudáveis, eles vêm nos acarretando doenças, em especial doenças da mente, emocionais, doenças mentais, etc. Mas uma pergunta que sempre as pessoas, principalmente os meus pacientes, perguntam: por que é tão difícil mudar um hábito? Eu tenho lutado tanto para mudar esse hábito, você não imagina esse pensamento recorrente de crenças errôneas, de coisas que eu não consigo mudar. Será porque que isso é tão difícil? Você já se fez essa pergunta? Certo. Nós sabemos que o nosso cérebro, ele é programado para trabalhar com economia de energia. Eu costumo falar que o nosso cérebro ele é preguiçoso, tá? Não é que ele, dentro da nomenclatura preguiçoso, seja de preguiça, não. Ele gosta de economizar energia. Então, a maior parte da nossa tarefa do dia a dia, ele coloca no automático, né? E isso vai economizar energia, que nós podemos realizar também. O benefício de tudo isso é que nós podemos realizar várias tarefas durante o dia. Você já pensou, se fosse preciso, todas as vezes que você fosse para lavar as mãos, você pensar, bem, vou ligar a torneira, vou colocar a mão embaixo da água, vou pegar o sabonete, vou esfregar as mãos, vou colocar embaixo da água novamente. Como seria uma tarefa exaustiva para o nosso cérebro? É por isso que ele coloca lá para o automático. Mas para que isso possa ocorrer no automático, é feita uma repetição. E então, várias vezes que se repete um ato, é que vai se tornar um hábito. Quando são de coisas saudáveis, maravilha, né? Nós temos uns bons hábitos, mas aí quando vem de outra forma, que vem nos, vamos dizer assim, nos trazer malefício, aí já vai nos trazer, sabe,
até mesmo peso de consciência. Quer ver? Existe um hábito que eu costumo ver as pessoas lutando muito para deixar, que é de comer guloseimas, né? Quando um pedaço de chocolate, por exemplo, ele dissolve na nossa boca, ocorre uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina. E então essa descarga nos leva para um lugar no cérebro que é chamado centro de recompensa, tá? E essa substância, ou qualquer substância que leva açúcar, gordura, é disparado esse senso, sabe, esse sensor no nosso cérebro e que gera uma recompensa de prazer. E isso repetidas vezes faz com que nós tenhamos esse hábito de estar comendo sempre em busca de comer coisas doces, sempre cada vez mais, tá? E o pior de tudo isso é que fica difícil de deixar. Sabe por quê? Porque quando um hábito é praticado em nossa vida de coisas que não traz benefícios, isso vai nos tornando como viciados. Como existe hoje, não só o do chocolate, que é um exemplo que eu citei, mas todas as drogas, por exemplo, começa dessa forma. Ele dispara a dopamina e essa dopamina traz um prazer para nós e aí forma-se o círculo vicioso. Tem uma escritora que eu gosto muito, que a maioria de vocês que vão estar me ouvindo hoje conhece, que é Ellen White. Ela já fala lá em Mente, Caráter e Personalidade, que diz que é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nós somos transformados, né? O que você entende com esse pensamento? Eu fiz um pequeno gráfico para que possamos entender melhor. Bem, eu contemplo, vamos dizer que é a barra de chocolate. Mas isso quer dizer para qualquer hábito que venha trazer um prazer na minha vida. Eu contemplo a barra de chocolate e o meu pensamento já vai, sabe, levar para o prazer que eu vou sentir, porque é normal isso. Todos nós, seres humanos, têm. Só que aí eu como a primeira vez o chocolate e vou repetir essa ação, porque eu contemplo, eu penso e vai ter uma ação. Eu vejo a barra de chocolate, eu penso tanto que ela é deliciosa, eu vou até ela em ação e degusto essa barra de chocolate. Só que o que acontece? Vai haver uma repetição, né? Em outro momento eu vou contemplar, eu vou pensar e vou na geladeira em busca da barra de chocolate. Ou então vou no supermercado, na padaria, vou em qualquer lugar para poder ter esse prazer novamente em minha vida. E as repetições, elas se tornam hábitos. Então eu contemplo, eu penso, os pensamentos tornam as minhas ações e as ações repetidas, elas se tornam hábitos. Só que levando para o lado espiritual, tá? Principalmente, que é o lado que mais me interessa, e eu sei que interessa a você. Levando para o hábito espiritual, quando eu contemplo algo, os meus pensamentos vão ficar cheios dessa contemplação. As minhas ações, elas vão ser repetidas e elas vão se tornar hábitos. E os hábitos formam o caráter do ser humano, né? Isso no comer, no pensar, no ver, no falar. Então os hábitos, eles vão formar o meu caráter. E nós precisamos ter cuidado com os hábitos, porque o caráter é que vai dizer o meu destino. A própria palavra de Deus, o Espírito de Profecia, Ellen White fala que a única coisa que nós vamos levar para a eternidade é o nosso caráter. Por isso que nós precisamos ter, sabe, cuidado lá no começo, lá na contemplação.
Porque o que eu contemplo vai gerar o meu pensamento vai gerar as minhas ações repetidas, elas vão se tornar hábitos. E os meus hábitos vão formar o meu caráter, e o meu caráter é que vai decidir qual vai ser o meu destino. Qual é o destino que eu quero para a minha vida? Ellen White, ela continua falando que é pela repetição de atos que formamos hábitos e o caráter é confirmado lá em Orientação para a Criança. Ela já dá essa orientação para que nós, os adultos, comecemos a ensinar as crianças na formação de hábitos bons para a formação de um caráter para a eternidade. Porque, como eu mostrei aqui atrás desse gráfico, o destino vai ser conforme o hábito que eu gerei para formar o meu caráter. E esse caráter é que vai decidir para que destino eu vou. Não precisa eu dizer qual o destino, certo? Precisa apenas nós termos cuidado com esse começo de tudo, com essa contemplação. Eu contemplo o bem, os meus pensamentos vão ser recheados de coisas boas, de pensamentos bons. As minhas ações vão ser boas. O meu caráter vai ser um caráter que vai ser formado com coisas maravilhosas, com coisas boas para a eternidade. Então é por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós contemplamos, tá? Esse primeiro momento desse bloco, desse estudo, é que nós vamos continuar a entender melhor. No próximo bloco, que nós vamos continuarmos sobre caráter, sobre hábitos, é que vamos entender melhor o que podemos fazer para mudar alguns hábitos que gostaríamos de ser diferente em nossa vida.